Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo procurando oportunidades de curto e médio prazo. Também verificando aqui se alguns fundos estão caros ou baratos. E lembrando que nem todo fundo classificado como barganha tem bons fundamentos e nem todo fundo classificado como cilada tem fundamentos ruins. Então não fiquem bravos aqui se um fundo que você gosta for classificado como cilada, tá? Aqui são estudos de momento, mais curto e médio prazo. Ou seja, sem clubismo aqui no Fique Esperto, né? Se quiserem análises mais emocionadas, tem outras opções aí no YouTube. Enfim, aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, geralmente eu gosto de começar por um fundo de maior projeção para segurar vocês, mas hoje eu vou começar aqui por um fundo que não é modinha, mas é um fundo bem menor, mas eu acredito que seja uma bela oportunidade de seguir trade aqui, a depender do ponto que vocês conseguirem pegar. Que no caso, estou falando do RZAK11, RZAK11. Então, o, o RZAK11, ele, o fundo de papel aqui da Risa, soltou no relatório gerencial dessa na quinta-feira um guidance de 1,25 por cota por no mínimo 1,20, por no mínimo 3 meses. E nesse patamar aqui a gente está falando de um rendimento, deixa eu calcular aqui, tá aqui 70, quase R$ 77 já. Então, teria aqui falando de 1,62%. Isso aqui porque a cotação já começou a reagir desde quando saiu o relatório gerencial. No entanto, até chegar na Datacom, pode ser que suba ainda mais. Vídeo aqui que no mês anterior aqui, no rendimento em dezembro, que aqui é no 10º dia útil de janeiro, o fundo chegou a bater que R$ 78 e ainda nem sabíamos ainda qual que era o rendimento do fundo. Então, acredito que tenha mais espaço aqui para subir ainda. Esse pico aqui foi por conta da divulgação no rendimento de 1,77 por cota, que aí realmente foi pelo mercado de surpresa e deu um salto aqui para R$ 80. E olha, esse patamar aqui, esse dinheiro veio de alguns prêmios que o fundo ganhou, é, de 3 CRIs, além de um ganho de capital com a liquidação de um CRI que eles compraram com desconto. Um CRI problemático que eles conseguiram resolver e ainda obter ganho de capital. E apesar desses rendimentos serem provenientes desses não recorrentes, o rendimento normal do fundo também tende a subir aqui nos próximos meses, uma vez que 40% aqui do portfólio de RZAK11 é indexado ao CDI. Daí então, essa combinação de alta exposição ao CDI e um belo desconto deve proporcionar aqui bons rendimentos daqui para frente, tá? Talvez mais do que esses 3 meses que os gestores estão projetando. Com relação aos fundamentos de RZK11, o fundo teve no passado problema com a cafeteria Starbucks, né, e com a Soulfrock, mas no último relatório gerencial eles deixaram claro que vão reconhecer prejuízo caixa do CRI apenas no final de um eventual processo de falência. Então, mesmo que a Starbucks, na verdade, quer dizer, Soulfrock, peça falência, o fundo não vai ficar sem distribuir rendimentos. Eles vão ficar aqui até o final dessa briga jurídica para então, só assim, declarar que os valores foram perdidos, então impactar o caixa do fundo. Então, em outras palavras, a questão quer dizer que isso daqui é para os cotistas e investidores não ficarem preocupados aqui com a questão de ficar sem rendimento, pois aqui a gente tem um tratamento diferente dos FIAGs, que ficar sem rendimento devido às previsões, mas aqui o tratamento não é pelo lucro contábil, então é diferente, né? Então o fundo continua pagando, distribuindo rendimentos, mesmo tendo feito uma previsão aqui de quase 90% desse CRI da Starbucks. Ok, então aqui uma barganha. Agora seguindo aqui por BOT B11, outro fundo que não é modinha, mas acredito que está uma excelente oportunidade, tá? Então, esse aqui é um fundo que está na minha carteira pessoal, e aqui é o seguinte, a cotação desse fundo está muito amassada, é que o rendimento de 10 centavos que o fundo vem pagando aqui nos últimos meses deve se manter, tá? E acredito que seja sustentável esse valor. Aqui no caso, o fundo está 6,63.
ver quanto corre o dividend yield desse fundo. Aqui, 1,50% ao mês de dividend yield, além da possibilidade de recuperação da cota de forma isenta, né? Além do ganho de capital isento. Isso daqui, essa cotação, porque hoje é Datacon, né? Então provavelmente vocês conseguem comprar o fundo aqui mais barato em outras épocas aqui no meio do mês. E aqui no caso o mercado está cobrando todo esse dividend yield porque o fundo ele está fazendo distribuições aqui na forma de amortização. Isso aqui acaba confundindo muito os investidores, né? Nota aqui, amortização parcial. Eu acho que tem muita gente que entendendo que o fundo não está gerando resultado, tá? Mas o que acontece aqui é o seguinte, até fiz um vídeo recentemente explicando essa questão, é que o BOT B11 ele distribui os juros e IPCA e desconsidera a marcação ao mercado. Então, de forma bem resumida, o fundo ele distribui apenas o carrego. Então, com isso, a gente não vai ter aqueles rendimentos bem altos, como a gente vê no fundo da Esparta, mas também não vamos ver meses sem distribuição, já que o fundo ele desconsidera a marcação ao mercado. Então, aqui eu fiz um vídeo explicando aqui esse desenho, depois dá uma conferida. Ainda por cima, na quinta-feira, o gestor confirmou as minhas suspeitas lá no Clube FI. Então é isso, o Bot B11 está proporcionando aqui um carrego excelente, e como eu disse, ainda temos aqui um ganho de capital isento. Então, para mim, é uma excelente oportunidade aqui, Bot B11. Ok, próximo fundo aqui vai ser Canuck 11. Esse aqui é um fundo que estava falando muito bem já tem um tempo e agora veio se confirmar aqui as minhas suspeitas, né? E que é meio que fazendo um acréscimo com relação ao vídeo de semana passada, em que eu comentei como o fundo poderia vir a pagar muito, muito mesmo, já que com uma Selic elevada, uma taxa média do CRIs muito alta e despesas leves, despesas justas, e sem taxa de performance, então o fundo aqui tem condições de pagar muito rendimento. Aí, no caso, eu fiz algumas contas com minha calculadora de rendimento, mas aí durante a semana eu descobri que na sistema de cota diária lá da Quiné, eles deram uma melhorada e agora eles estão trazendo alguma sensibilidade aqui do dividendo. E vejam aqui que a projeção para Canuck 11 com a Selic em 15,25 seria de 1,48 por cota. Esse patamar aqui de distribuição vai proporcionar um dividend yield de quase 1,5% em um fundo Kinea, né? Algo praticamente impensável aqui. E já no dia de hoje, Canuck 11 distribuiu aqui 1,25 por cota. Então, acabou que esse fundo passou um bom tempo com rendimentos baixos, devido à alocação, que realmente foi bem devagar, mas agora eles praticamente completado, e agora acredito que o fundo vai decolar, tá? Então, acabou que Kinea completou a alocação aqui no excelente momento. Então, aqui, mais um fundo para as barganhas. Ok, seguindo por BT HF11. Detalhe que eu selecionei esse fundo aqui no meio de semana e acabou que na sexta-feira subiu bastante, mas ainda assim acho que é bom vocês ficarem de olho. Então, aqui no caso temos o hedge fund da BTG, que no caso surgiu da fusão do fundo setipado deles, um hedge fund, com o FOF da casa, o antigo BCFF11. Então, o BTHF11 original era um bom fundo, bem distribuído entre fundos imobiliários e CRIs. Já o FOF da BTG era bem questionável, né? Tinha muitas apostas erradas lá de anos atrás, com um prejuízo acumulado enorme e ancoragem de fundos da própria BTG. Ou seja, era um típico FOF das antigas, né? Então, enfim, BTHF11 com certeza não é o melhor fundo não é o melhor fundo que a gente tem aqui no mercado, mas pelo desconto, acredito que aquilo começa a ficar interessante, tá? Que esse hedge fund da BTG subiu bastante aqui na sexta-feira, subiu aqui 6%, subiu aqui de 6,70 para 7,10, então uma alta impressionante, mas ainda assim, acho que
a volatilidade aqui dele está muito elevada, tá? Cai em 3, 5, sobe 3, cai. Então pode ser que vocês tenham aqui outras oportunidades ainda de se posicionar nele. Sobre o rendimento, o fundo ainda vai pagar uma vez um rendimento de 9,7 centavos. No entanto, esse é um patamar que eles não conseguem manter, tá? Então, seria ideal vocês precificarem pelo rendimento recorrente. E sobre resultado normalizado, ainda não consegui chegar ao número, já que o estoque do fundo aqui é muito curto, né? E com relação aqui à carteira de FIIs duvidosos que eu comentei, com incorporação, os fundos foram para a BTHF com preço de mercado de alguns meses atrás. Então isso aqui acaba fazendo com que a BTG consiga se livrar deles com uma alta do mercado aqui não muito expressiva. Então acho que esse é um ponto para se preocupar. Então concluindo, não é um fundo bom, mas um desconto aqui compensa. Ok? Segundo aqui agora por FATN11. Então, isso aqui eu vou colocar ele na cilada por dois motivos. Primeiro, acho que aqui a queda do rendimento do fundo aqui ela é iminente. O fundo ele tem gastado aqui muita reserva, tá? Fatini eu estava com 725 mil reais de reserva aqui ao final de dezembro. Nos últimos meses eles têm consumido aqui até mais de 500 mil reais. Então, se não vier aqui algum não recorrente, ou se tiverem algum coelho na cartola, o rendimento deve cair já na Datacon no rendimento de fevereiro, ou seja, Datacon lá em março, né? Então, acho melhor ter um pouco de paciência aqui, deixar o mercado precificar essa queda aqui no rendimento, para então seja melhor para fazer aqui um aporte, esperar esse rendimento ele descer aqui para estar mais estável. Também não estou gostando aqui da postura dos gestores com relação à incorporação do fundo aqui do Imóvel Brasílio Machado. Diferente da maioria das operações do fundo, essa incorporação aqui vai colocar o imóvel com uns 10% de participação, bem maior do que a média dos outros imóveis aqui de FAT N11, além de se tratar um imóvel vazio e necessitando de muitas intervenções para ser atrativo. E para completar, os gestores não estão sendo transparentes o suficiente sobre o caso. O último relatório gerencial até teve um parágrafo aqui comentando sobre o caso, mas sem detalhes importantes sobre essa questão se os espaços estão sendo locados antes de vir para a Fatine 11. Então, outro ponto de falta de transparência aqui da gestão, e já peca nesse ponto há um tempo, né? Vide o caso da quantidade de cotas que do fundo que cresce todo mês, a gente não tem uma resposta. Então, o Fatine 11 é um fundo que estava indo tudo bem, mas está começando aqui a se perder pela vontade de crescer, né? Ainda assim, achei ele superior aos demais fundos de laje aqui no mercado, mesmo com essas bolas fora aqui. Ok? Seguindo aqui agora por VGHF11. Então, aqui no Hedge Fund da Valora, por aqui acredito que o fundo vai conseguir seguir pagando os 9 centavos que ele distribuiu acho que nos últimos 2 meses, né? Que proporciona aqui um belo dividend yield. Deixa eu ver aqui quanto que o fundo está cotado, a 7,14. Tá aqui, mais de 1,25% ao mês. Acho que é um bom dividend yield aqui para um fundo de hedge fund. Ainda por cima, eles fizeram alocações em CR e CDI. Então, apesar de ser um fundo de fundamentos não tão bons aqui seja uma oportunidade que com carrega elevado e alto potencial de recuperação das cotas pelo fato de ter a Valora como gestora, né? A Valora com a poder de distribuição da XP. Ok, agora vindo aqui para o Fiagro. Estou tentando aqui deixar o vídeo mais tentar falar de todas as classes aqui no vídeo. Então, o escudo de hoje foi FGA11. Então, é o seguinte aqui. Os gestores, eles colocaram um guidance aqui e projetaram um rendimento de 12 centavos no meio do ano. Então, a gente deve ter uma Selic aqui já no patamar de 15%. E considerando aqui o rendimento de 12 centavos, a gente vai ter, deixa eu mostrar para vocês aqui, 7,57.
12 centavos, a gente tem um dividend yield de 1,58. E acho que esse aqui é um spread baixo, frente a Canuck 11, que é um fundo de papel. Acabei de mostrar que vai pagar mais de 1,50% também. E apesar de FGA11 estar 100% adimplente, até então as incertezas do agro são altas demais. E continuo aqui com minha percepção de muito risco elevado aqui para essa classe de ativos. Portanto, apesar de ser um bom fundo, vou colocar ele aqui como cilada. E que ele tem que cair mais para compensar que não fazer um aporte em Canuck 11, tá? Canuck 11 aqui vai subir bastante a régua aqui para muitos fundos. Ok, e para completar a FHI11. Então, esse aqui é um fundo que tenho gostado muito das posturas do gestor, mas estou achando que está com a queda meio atrasada, tá? O fundo até caiu alguma coisa aqui em janeiro, mas acho que tinha mais espaço aqui para cair mais. É, e com uma queda bem leve, 4%, está bem longe da mínima de dezembro. E aqui no caso, se a gente for ver, o fundo está pagando menos do que outros mais consolidados, como por exemplo KNC11. Você está aqui pagando 1,10%, enquanto KNC11 aqui pagando 1,22%. Deixa eu ver quanto KNC11 pagaria aqui com 9 centavos. Ainda mais do que a FHI11. Então, para mim, acho que apesar de ser um bom fundo, a FHI11 tem espaço aqui de sobra para queda daqui para frente, tá? A não ser que a gente tenha uma previsão, uma perspectiva maior de rendimento. Então foi isso, galera. Espero ter gostado do vídeo. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.